Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui para meditarmos aqui um pouquinho na palavra do Senhor, através do livro Estudos em Educação Cristã. Isso aqui é um estudo. Então, eu apenas vou fazendo a leitura desse estudo. Não é um estudo meu, né? É do Edward Alexander Sunderland. Eu acredito que eu já tenho memorizado o nome, que eu não sabia, né, a princípio. Irmãos, eu gostaria de esclarecer uma coisa antes, né? Eu gravei no outro vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo sobre esse livro aqui, eu tinha falado ali sobre grupos que têm fundado movimento de sustento próprio. E aí eu tinha feito ali uma crítica ali. Um irmão conversou comigo, né, no WhatsApp, né? Ministério de Sustento Independente, né? Independente. O Ministério de Sustento Independente, ele esclareceu para mim o seguinte: ele é independente da instituição, né, de uma instituição, ou seja, ele é um ministério que, por exemplo, nós somos adventistas do sétimo dia, e existem muitos ministérios independentes que não dependem da instituição adventista, por isso independente, né? Agora, para mim, seria bom trocar esse nome, né? Sustento próprio, porque ainda continuo falando com essa questão, né? Ela é independente, que não depende da instituição, mas de sustento próprio, às vezes não, né? Porque às vezes o Ministério do Sustento Próprio ali diz que é de sustento próprio, mas está sendo recebendo dízimo, oferta, né? Então é um ministério dependente, não depende da instituição, mas depende ali de outras pessoas, né? Muito bem. Então vamos avançando aqui. Eu tinha falado que no vídeo anterior que ia ler, né, o início da história da educação nos Estados Unidos. E eu acabei lendo ali o prefácio, né? O prefácio de 2015 e o prefácio original, que já foi muito bom, só o prefácio, irmãos. Então vamos avançando aqui nessa mensagem. Olha só. Observem bem, prestem atenção no que diz aqui. Essa frase, irmãos, essa frase aqui é impactante. Só essa frase aqui, meus irmãos, vocês já precisam meditar. Só nessa frase. A igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana e desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. Está aqui e eu não estou inventando. Edward Alexander Sunderland. E eu li, né, eu iniciei ali lendo o que Ellen G. White, a mensageira da Igreja Adventista do Sétimo Dia ali, faz parte dos pioneiros, né? Que tinha as visões, recebia as mensagens de Deus para passar, né, à Igreja de Deus. E, irmãos, ela disse que esse homem, tanto o Edward Sunderland como o Megan, eles estavam fazendo o trabalho de Deus. Então, irmãos, aqui é o trabalho de Deus. Sobre quando Deus pede para fundar uma educação cristã. Vamos chegar nesse ponto aqui. Eu acredito, irmãos, que eu não li ainda esse livro, estou lendo assim. Eu só li alguma coisa e achei interessante e vou adquirir esse livro e vou ler. Então a gente vai ler. Mas eu acredito que aqui vai falar sobre os princípios da educação cristã, como Deus quer que o povo dele seja guiado, através da educação adventista do sétimo dia. Então vamos lá. Só a introdução aqui já foi bastante, né, impactante, né? A igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana e desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. Ou seja, existe a educação mundana e existe a educação cristã. Agora, você escolhe qual é a educação que você quer dar para seu filho. Qual a educação você quer receber? A educação que vai
preparar você para esse mundo ou é aquela educação que vai preparar você para a eternidade. Aí vocês vão escolher. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Agora, no tempo em que nós estamos vivendo, como nunca, nós precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Irmãos, que texto impactante isso aqui. Se nós deixarmos de compreender isso agora, nesse tempo de selamento que nós estamos vivendo, jamais teremos lugar no reino de Deus. Aqui é Ellen G. White, Christian Educator, ou Educação Cristã, né? 1º de agosto de 1897. 1897. A ciência da verdadeira educação é a verdade. Escutem bem aqui. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Eu ouvi de um mensageiro que pregava sobre a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo ela tem 2 braços. A reforma de saúde e a reforma educacional. Braço esquerdo, reforma de saúde. Braço direito, reforma educacional. Então, a gente está vendo aqui. Nós, adventistas do sétimo dia, fomos chamados, surgimos para dar a mensagem do alto clamor, que é a mensagem do terceiro anjo, que prepara um povo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, essa mensagem ela tem 2 braços. Para preparar o povo, a mensagem da reforma de saúde vai nos trazer saúde. E Deus, a primeira mensagem, eu sempre digo assim, a primeira mensagem que Deus enviou para o povo quando Ele instituiu esse povo, quando formou esse povo, adventista do sétimo dia, deu ali os princípios da reforma de saúde para que o povo tivesse um corpo sã e uma mente sã também, para poder adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus com o intelecto puro. Então vamos lá. E também a educação, ou seja, você precisa de ter uma educação, né, que honre a Deus, que glorifique a Deus, porque senão não vai adiantar de nada você viver uma reforma de saúde sem educação. Não tem como você vai precisar da educação na reforma de saúde. Vamos lá. Admite-se como verdadeiro que todos os adventistas do sétimo dia creem que a educação cristã e a mensagem do terceiro anjo sejam a mesma verdade. Olha só. Admite-se como verdadeiro que todos os adventistas, creem que a educação cristã e a mensagem do terceiro anjo sejam a mesma verdade. Acreditam? Mas será que essa mensagem aqui, todo adventista do sétimo dia acredita nisso hoje? Eles creem dessa forma? As duas são tão inseparáveis como as raízes, o tronco e os ramos de uma árvore. A educação cristã está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo. Não tem como separar. O propósito desses estudos é proporcionar melhor compreensão das razões do declínio e queda moral das denominações protestantes no tempo do clamor da meia-noite, em 1844, e ajuda-nos como adventistas do sétimo dia a evitar esses erros à medida que nos aproximamos do alto clamor do terceiro anjo, que em breve soará sobre o mundo. Olha só, uma breve pesquisa da história das denominações protestantes mostra que sua queda espiritual em 1844 foi resultado do fracasso em compreender a verdadeira ciência da educação. Não compreenderam a verdadeira ciência da educação, por isso que as denominações protestantes fracassaram. E agora abandonaram o sábado do Senhor para adorar o domingo. Foram perseguidos porque não queriam adorar o domingo como o dia do Senhor, né? Ali em uma estátua, né? Lembramos aquela estátua de Nabucodonosor, né? Essa imagem, né? A imagem da besta ali sendo formada,
e o povo tinha que adorar esse dia. E rejeitaram. A princípio, fugiram, formaram os Estados Unidos, mas logo em seguida fracassaram e aceitaram, né? Estão vivendo hoje pregando o domingo como o dia do Senhor. Os protestantes, todas as denominações, você que faz parte de alguma denominação aí, católico ou qualquer uma outra, pesquise aí. O catolicismo sempre guardou o sábado do Senhor, até que Constantino viesse e colocasse o domingo. Igreja Assembleia de Deus, Batista, Congregação Cristã, todas elas guardaram o sábado. Busque na história da sua igreja para você ver isso. Então rejeitaram, né? O fracasso em entender e praticar a educação cristã incapacitou-os para a proclamação a todo mundo da mensagem da segunda vinda de Cristo. A denominação adventista do sétimo dia foi então chamada à existência para assumir a obra que as igrejas populares foi chamada à existência, a igreja adventista, né? Para assumir a obra que as igrejas populares haviam deixado de cumprir, por não terem dado a seus missionários a devida formação. Olha só. Então, irmãos, nós hoje também, como adventistas do sétimo dia, os nossos obreiros, nossos mensageiros, eles têm que ser preparados para dar a mensagem do alto clamor. A mensagem do terceiro anjo é que tem que ecoar sobre o mundo. Porque, irmãos, quando Jesus vier, aquele que estiver guardando o domingo vai se perder, adorando o domingo, rejeitando o sábado do Senhor. As denominações protestantes não estavam em condições de dar a mensagem do terceiro anjo. Rejeitaram, né? A primeira mensagem, a segunda mensagem ali. Quando Deus chama, a primeira mensagem, Deus pede para que é chegado a hora do seu juízo. Adorai a Deus porque é chegado a hora do seu juízo. Adorar aquele que criou os céus e a terra e o mar e tudo que ele é chegado a hora do seu juízo. Ou seja, estão chamando ali para adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor, Criador do sábado. E a mensagem do segundo anjo vem dizendo: sai dela, povo meu, saia de Babilônia, porque Babilônia vem trazendo suas doutrinas, suas ciências, seus conhecimentos a todo mundo, vem envenenando os reis da terra com as doutrinas, com o conhecimento falso. E eles não deram, muitos, né? Muitos saíram, deram essa mensagem, foi a mensagem do alto clamor ali, a mensagem o clamor da meia-noite, né? Foi dado ali na primeira mensagem, segunda mensagem, mas quando chegou na terceira mensagem, recuaram, rejeitaram. E nós fomos chamados para dessa mensagem e também estamos sendo travados. Os missionários, nossos obreiros precisam aprender essa mensagem do terceiro anjo para poder proclamar essa mensagem. Um movimento de reforma, olha só, nós somos um movimento de reforma que constitui uma advertência contra a besta e sua imagem. E isso porque ainda estavam apegadas às doutrinas e aos princípios educacionais que, em essência, formam a besta e sua imagem. É importante que os jovens, olha só, a igreja foi chamada ainda estavam apegadas às doutrinas e aos princípios educacionais que, em essência, formam a besta e sua imagem. Olha só, essa educação vai formar a besta e a imagem, porque é o que eles acreditam. Então, a doutrina, o que eles pregam, o que é pregado, o que é ensinado nas escolas também, vai preparando o povo. Né? Nas escolas ensinam que o sábado é o dia do Senhor? Não ensinam. Não pregam. Pregam os 10 mandamentos como está escrito na Bíblia, Êxodo 20, capítulo 20, ali a partir do verso 8. Prega ali o sábado do Senhor como está escrito na Bíblia. Veja na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, e vocês vão ver o que a palavra de Deus diz sobre os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo. É importante que os jovens adventistas do sétimo dia, vê aqui, estudem seriamente as causas do declínio espiritual dessas igrejas, ocorrido em 1844, para não repetirmos sua história.
e ficarmos fora do alcance do Espírito de Deus. Se nós continuarmos com essa educação papal, mundana, ela nos afasta de Deus, porque ela não prega sobre Deus, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria, o temor do Senhor é a sabedoria, e o entendimento é o apartar-se do mal. O temor do Senhor é a sabedoria, diz a palavra do Senhor. É obedecer a Deus. A sabedoria é obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. E o apartar-se do mal é o entendimento. Quer ter entendimento? Conhecimento? Não busque conhecimento mundano, porque isso não levará você a lugar nenhum. Você pode ter sucesso aqui no mundo, mas de que vale você ganhar o mundo e perder a sua salvação? Perder a sua alma? O que vale? Busque o entendimento dos céus. Busque colocar na sua mente aquilo que Deus quer que você viva. Nós vamos continuar aqui. Perdendo assim nosso lugar no reino. Ou seja, a educação mundana, ela nos afasta de Deus. Ela não nos eleva, ela nos prepara para esse mundo, para ter uma carreira de sucesso nesse mundo. Mas ela nos separa de Deus. Ela vai nos distanciando de Deus. E a gente sabe que muitos adventistas do sétimo dia, quando entram para a faculdade, ali no nível superior, irmãos, muitos pastores têm pregado sobre isso. Então vamos analisar. Será que vale a pena ingressar esses jovens nessas escolas mundanas, nessas faculdades mundanas? E aí quando chega ali 97%, irmãos, 90, alguns falam 90, 97% dos adventistas do sétimo dia que chegam na escola superior para fazer a sua faculdade, as suas formações, se tornam mundanos. Se tornam mundanos, sim. Irmãos, é complicado. E isso está fazendo perder o nosso lugar no reino. Se como adventistas do sétimo dia quisermos ser bem-sucedidos, onde essas denominações fracassaram, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e sua imagem. Olha só. São assuntos, irmãos, que eu não domino, não tenho conhecimento, mas está aqui, é um estudo já feito. Apenas estou lendo. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, sobre quem os fins do século têm chegado. Os protestantes falharam. Agora é a nossa vez. Será que nós vamos falhar também, dando essa mensagem? Será que nós vamos falhar, fracassar? Irmão, se a gente prestar bem atenção, há uma profecia que diz que os da 1ª hora vão tomar a dianteira da obra. Quem são os da 1ª hora? Aqueles que vão aceitar a mensagem no alto clamor, vão aceitar a mensagem e vão estar à testa da obra, vão estar na frente da obra. Sabe por quê? Porque nossa liderança hoje, nossos ministros, nossos obreiros, nós estamos fracassando nessa mensagem. Nós não estamos levando a mensagem do terceiro anjo. Não estamos proclamando essa mensagem. A mensagem do terceiro anjo ela tem que ser dada ainda hoje, juntamente com a primeira e a segunda mensagem. É chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra, pois é chegada a hora do seu juízo. Adore quem? Deus. Adore Deus. Não Maria, José, João, ninguém, mas Deus. O Criador. Pois é chegada a hora do seu juízo. Saia dela, povo meu, saia de Babilônia, saiam dessas instituições educacionais que pregam mentira. Não é só da igreja, não é só das igrejas que pregam mentira. Adianta de que você sair de uma igreja que lá prega que é José, Maria quem salva? É engano, é. Mas você vai para uma escola onde as pessoas que pregam sobre José e Maria vai pregar ali que nós somos criados de um Big Bang, a Terra foi formada de um Big Bang, nós viemos do macaco. Deus criou, falou e o mundo passou a existir. Deus modelou para não deixar dúvida nenhuma. Fez um bonequinho de barro e soprou nas narinas o fôlego de vida.
E aí? Será que compensa a gente sair de uma igreja que prega mentira, mas a gente continua enchendo a nossa mente de mentira, porque Satanás ele quer a nossa mente? O coração do ser humano é a mente, não aquele órgão que bombeia sangue. Mas Satanás ele quer a nossa mente, o nosso ser racional, o culto racional, como diz a palavra do Senhor Deus, que é um culto racional, não um culto enganoso, mentiroso, cheio de mentiras. Deus não quer. O protestantismo, nascido no século XVI, estava prestes a perder sua luz na Europa. Deus então preparou uma nova terra, que se tornaria no futuro os Estados Unidos da América, como um berço para a proteção e desenvolvimento de corretos princípios que permitiriam que a partir desse país fosse proclamada a mensagem mundial e final do retorno do Salvador. Foi o desejo de liberdade de consciência, olhe só, o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e risco das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte. O fundamento de uma poderosa nação, a Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé. E deve ser hoje o principal estudo da educação cristã é a palavra de Deus. A fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja. A Bíblia era ensinada na onde? No lar, na escola e na igreja. E seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Estava demonstrando que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. Então, o país, os Estados Unidos da América se tornou essa grande potência mundial, né? Através da palavra do Senhor, né? De respeitar a palavra do Senhor, viver os princípios da palavra do Senhor. Mas agora está entrando em declínio. E a gente está vendo, né? O que está acontecendo. As guerras aí acontecendo, né? O dragão disfarçado de cordeiro agindo. A gente está vendo. Ou seja, abandonou os princípios de Deus e agora tem buscado fazer aquilo que fizeram com ele no começo. Os Estados Unidos fugiram da besta papal, da perseguição papal. Estudem a história. Né? Os Estados Unidos da América fugiu da perseguição papal. Aí surgiu ali a nação dos Estados Unidos. E agora está dando fôlego à imagem da besta. Ou seja, perseguindo assim como a besta perseguia. Olha que trabalho, que decadência, né? E ali agora, hoje em dia, já estão aquela reviravolta, os 10 mandamentos sendo pregados nas escolas, mas que 10 mandamentos são esses? Tudo certinho, mas quando chega no sábado, o dia do Senhor ali, eles querem dizer que o sábado ali é o domingo, como dia de descanso. É o que estão pregando. Declínio nacional. E agora a gente está vendo isso acontecendo em todas as escolas dos Estados Unidos, exaltação aos mandamentos de Deus, mas quando chega no domingo está exaltando o dia do homem, o Deus Sol. Estudem sobre esse assunto, aqueles que não têm conhecimento sobre isso. Estão adorando a criatura acima do Criador. Deus diz, olha, eu dou sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, nenhuma obra se fará nesse dia. Vocês têm 6 dias, mas o 7º dia é o santo sábado do Senhor. É o meu dia de descanso, de repouso. Está na palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 31, vocês também vão ver isso. Então leiam, irmãos. E
os Estados Unidos se distanciou dos princípios bíblicos e agora ele era uma nação protestante, uma nação que protestava contra o papado. E ele protestava contra a perseguição, mas ele agora está perseguindo. Não pode discordar dos Estados Unidos da América. A nação que discordar dos Estados Unidos da América, não aceitando a submissão deles, a liberdade de consciência, vocês lembram? Eles fugiram por causa da sua liberdade de consciência. E agora os Estados Unidos da América estão tirando a liberdade de consciência. Nenhum governante da terra está... A gente viu o que aconteceu com Maduro, líder da Venezuela. Não pôde exercer a sua liberdade de consciência. A gente viu o que aconteceu com Ali Khamenei, líder do Irã. Não pôde exercer a sua liberdade de consciência. Vocês entendem o que está acontecendo? Aquela besta que parece com cordeiro, tem aparência de cordeiro. Por que aparência de cordeiro? Surgiu como um cordeiro, surgiu ali, tinha os princípios da palavra do Senhor. Até é protestante, a maior nação protestante, entre aspas, ou de boca, de língua, mas que tem rejeitado os princípios do Senhor e agora deixou de ser perseguido para ser perseguidor. O cristão, ele é o contrário, irmãos. O cristão, ele tem que deixar de ser, quando ele pertence ao inimigo, ele é perseguidor. Então os Estados Unidos da América agora está pertencendo ao inimigo. Ele está perseguindo. Lembrem de Paulo de Tarso, perseguia os cristãos. E quando ele agora deixou de perseguir os cristãos, se tornou cristão, tornou-se agora o quê? A ser perseguido. Compreendem agora? E Paulo, a vida ministerial de Paulo foi em cadeias. Foi em cadeias. Esses reformadores, ao chegarem à América, renunciaram às doutrinas papais na igreja e no Estado, mas conservaram o sistema papal de educação. Vocês entendem? Foi o que aconteceu aqui. Abandonaram as doutrinas papais na igreja e no Estado, rejeitaram tudo, mas conservaram o sistema papal de educação. Foi onde veio a derrota dos protestantes dos Estados Unidos da América. Conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. Alguns olhavam para eles como distintivos da escravidão, de que haviam sido libertados, e para a qual não se sentiam dispostos a voltar. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. A Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. Em sua fuga, deixaram casas, bens e meios de vida. Em sua fuga, deixaram casas, casas, bens e meio de vida. Ou seja, abandonaram sua casa, abandonaram seus bens, abandonaram suas profissões, que é o meio de vida. Tudo isso para praticar liberdade de consciência, fugindo da perseguição. Animadamente, porém, enfrentaram a situação com ânimo. Olha, abandonaram tudo, mas com ânimo enfrentaram a situação. E não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Sabiam que eram peregrinos em meio ao exílio e agruras. Cresciam no amor e fé. Confiavam nas promessas do Senhor. E ele não faltava com eles no tempo de necessidade. Irmãos, nós temos que aprender a confiar em Deus. Não confiar nas nossas próprias provisões. No na nossa autossuficiência. Eu estudei, eu tenho esse curso, eu sou formado nisso e naquilo, eu tenho do que me sustentar, irmãos. Cuidado. Cuidado. Reveja
o que é que está acontecendo, se o meu trabalho não tem tomado mais tempo e nós temos ali abandonado alguns princípios da palavra de Deus para poder continuarmos trabalhando. Nós podemos livremente falar de Deus onde nós trabalhamos, livremente, eu estou falando livremente, sem nenhuma perseguição. Se você trabalha em algum ambiente onde você não pode pregar livremente a palavra de Deus, cuidado. Onde você não possa dizer, falar ali as 3 mensagens angélicas, cuidado. Se você não tem como pregar livremente sobre essas 3 mensagens angélicas, que a palavra do Senhor nos pede para pregarmos, você pode estar fazendo parte de um sistema papal. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhe através do mar uma terra em que poderia fundar para si um estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, você pode exercer a sua liberdade religiosa, seguiram eles sem se arrecear pela senda da providência. Aqui agora vai entrar aqui, ó, os puritanos. Os puritanos se uniram em solene concerto como povo livre do Senhor, para andar em todos os seus caminhos. Para andar em todos os seus caminhos. Você pode guardar os 10 mandamentos. Você pode ensinar sobre os 10 mandamentos verdadeiros bíblicos, por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Isso aqui a gente encontra lá, o Grande Conflito, página 289, 290 e 291. Isso está escrito também no Grande Conflito, livro Grande Conflito. E eu vou parar por aqui. Para não ficar o vídeo muito longo. Eu espero que vocês que permaneceram até aí estejam gostando desse estudo. Eu tenho que fazer assim para não prolongar muito, para não ficar muito grande, né, ficar menor, para poder a gente querer acompanhar, sentir a vontade, o desejo. Busque ouvir esse estudo com oração, não se achando autossuficiente, mas Deus, Ele é suficiente na nossa vida. Amém?